Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Mateus. Lá no capítulo 5, e eu quero ler apenas o verso 6. Essa passagem está no sermão do Monte das Bem-aventuranças que nosso Senhor Jesus pregou. Eu quero falar apenas o verso 6. Mateus 5, verso 6. Quem encontrou, diga amém. Ou você pode ler ali, né? Diz assim o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Repita comigo. Porque eles serão fartos. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por esse momento ímpar e sublime que o Senhor nos concede em estarmos reunidos como congregação. A tua presença é real no nosso meio. Mas agora nos colocamos à sua disposição, Pai, na sua dependência, para que a tua palavra venha falar o coração da tua igreja. Porque uma vez sendo lançada, Pai, essa palavra ela não volta vazia. Mas eu sou apenas um mensageiro. Que a presença do Senhor, ó Deus, venha se manifestar em nosso meio, a fim de que venhamos a ouvir de Ti, não o que queremos, mas o que precisamos. Para que o Teu nome, mais uma vez, neste lugar, seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. Acampa agora os Teus anjos ao nosso redor, porque a igreja está em batalha. Estamos na semana que antecede o Reviva, e nós sabemos que muita coisa acontece. Ó Deus, o diabo se levanta com muita fúria, mas nós a declaramos aqui no nome de Jesus, que ele se levanta para cair. Porque o Senhor, o Teu nome, o nome que está acima de todo nome, é o nome que nós declaramos aqui, para que haja vitória para o povo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É uma batalha. E estamos travando diversas batalhas ao longo dessa caminhada e não podemos parar. Mas essa manhã abençoada, o qual eu já fui também tomado pelo Espírito Santo ali, quero fazer aqui uma comparação, uma analogia no contexto desse texto que nós lemos. Qual a sensação causada por alguém que necessita comer? É a fome, né? Estamos com o estômago dói e a nossa sensação é de comer. E a fome, né, causa uma sensação incômoda muitas vezes, porque é um sinal que precisamos nos alimentar. E, para o nosso entendimento, esse sinal é bênção, porque significa que o nosso corpo está pedindo, nos informando, olha, você precisa comer alguma coisa. A mesma coisa acontece quando estamos com sede. Com a sede é um pouquinho mais complicado, porque quando o seu corpo pede água, é sinal de que você já está desidratado. Por isso, nunca deixe o seu corpo se sentir sedento, sentir sede. Significa que já está tempo demasiado sem beber água. Mas o grande problema aqui é quando há a ausência dessa vontade, dessa fome e dessa sede no nosso organismo, no nosso corpo. Isso já é um sinal de enfermidade, na minha opinião. É um sinal de que estamos ficando doentes. Como pais, você que tem filhos, a gente sabe quando nosso filho não está muito bem, quando diz, não quero comer. Você entende quando é alguma birra, mas entende quando ele está ficando doente. Você leva ele para a escola, ele volta, aquela merendazinha que você colocou, ele nem tocou, não comeu, está se sentindo febril. Você sabe que alguma coisa não está bem com ele. Isso é preocupante para nós, como pais. Mas não é só as crianças que passam por isso, nós adultos também. Quantas vezes, quando saímos de casa para o trabalho, às vezes você que é solteiro, sua mãe, seu pai, sua família prepara aquele alimento para você levar, quando você é casado, o seu cônjuge prepara, você vai para o trabalho, mas aí você volta à noite e aquela comida está lá. Porque durante o seu dia de trabalho, alguma coisa aconteceu que tirou sua fome. Você esqueceu até de beber água.
Isso é muito comum de acontecer. Isso mostra que tivemos algum problema durante aquele dia e aí aquela fome sumiu, aquela sede desapareceu. Então, por experiência, igreja, e por conhecimento, eu posso lhe dizer que uma das piores coisas que pode acontecer conosco é quando nós perdemos a fome e a sede. Quando perdemos a motivação, perdemos a vontade, perdemos a perspectiva, perdemos a esperança. Isso é muito grave. Você pode ter a melhor comida sobre a mesa, assados, massas, frituras, doces, mas naquele momento você olha para aquela comida e parece ser a pior comida, porque você não está com fome para comê-la. Você tentou beber água quando você não está com sede? 1 ou 2 copos de água desce quadrado. Uma vez eu fiz um propósito de jejum e oração, e durante 21 dias, juntamente com a igreja, a primeira coisa, pela manhã, nós tínhamos que tomar 500 ml de água. Não sei se você já passou por isso, tem gente que não está acostumada a fazer isso. E tomar 500 ml de água era difícil. À medida que o tempo ia passando, você ia se acostumando, mas inicialmente, você tomar 500 ml de água de manhã, em jejum, sem estar com sede, aquilo descia quadrado. E aí, meus amados, a água que parece ser a melhor bebida naquele momento, parecia ser a pior. Isso é um sinal de que alguma coisa em nós não está bem. Parece que alguma coisa em nós está morrendo. Havendo feito essas colocações, essas comparações aqui, quero lembrar novamente o texto base que nós lemos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos ou serão fartos. Obviamente, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a referência aqui não é do nosso corpo ou do nosso organismo, mas a alma. Jesus falava de algo que é além do nosso corpo físico. Do mesmo modo que sentimos no corpo a sensação causada pela necessidade de alimento e água, nossa alma, também sofre a sensação causada pela necessidade de Deus. Mas a ausência dessa necessidade, e aí entramos no âmbito mais espiritual, mostra que estamos mortos, como declara o apóstolo Paulo em Efésios 2, nos versos 1 e 2 e o verso 5, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Um dia nós andávamos assim. Estando ainda, no verso 5, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, então o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Então, se hoje nós estamos aqui, se hoje você cantou, louvou com sua alma, com seu coração, é sinal que essa sede e essa fome estão presentes em você. Isso é bom. Isso é um sinal de que você está vivo. E só os vivos louvam a Deus. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um dos mais profundos e transformadores conceitos que Jesus nos apresenta em seu Sermão do Monte. Ter fome e sede de justiça. Queridos, você olha para um lado, olha para o outro, você abre a internet, olha as notícias. Meu Deus, o mundo vai de mal a pior. Nós não podemos focar nisso, porque à medida que você se envolve com tais problemas, com tais circunstâncias, se você não estiver bem, isso vai ficar pior ainda. Mas para entendermos isso de forma plena nesta manhã, precisamos compreender que essa fome e essa sede se referem simplesmente à justiça humana, não se refere somente a ela, mas a uma busca incansável pela presença e pelo agir de Deus nas nossas vidas. Essa fome e essa sede não podem cessar por essa presença, por esse agir. Esse é um convite para buscar a plenitude daquilo que só Deus, só Ele, pode dar a mim e a você, mais ninguém. Em um mundo repleto de distrações e superficialidades, e há muitas,
E muitas vezes ela se encontra aqui, na palma da sua mão. Quantas vezes nos distraímos com coisas supérfluas olhando o nosso celular? É fundamental que reconheçamos essa necessidade vital que temos de nos aproximar do nosso Criador. Abraçamos aqui aquele que é perfeito e santo. E para isso precisamos abrir os nossos corações e mentes para que a palavra de Deus nos guie em nossa meditação. Primeiramente, precisamos ter fome e sede espirituais. Diga comigo, eu preciso ter fome e sede espiritual. Na vida cotidiana, igreja, a fome e a sede, como falamos aqui agora, são necessidades essenciais para a nossa sobrevivência. Quando o nosso corpo anuncia que estamos com fome, ele grita, alimento. Quando a nossa garganta está com sede, ela grita, beba água. Essas são necessidades físicas, mas o que Jesus nos ensina é que há também uma fome e uma sede espiritual que clama dentro de nós. Quando falamos de fome e da sede de Deus, igreja, não estamos falando de uma fome que podemos satisfazer com os alimentos deste mundo, desta terra, mas de um desejo profundo, um desejo interior que nasce lá na nossa alma por tudo o que vem de Deus. O Senhor Jesus está nos convidando a termos um anseio pela sua presença, pela sua palavra, pela sua justiça, pela sua graça, pelo seu amor e por um relacionamento íntimo com Ele. Ele ainda está falando aos nossos corações. É como Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esteja com os seus ouvidos atentos. Por isso, cuidado com as distrações. Tome cuidado com alimentos que contaminam o corpo e a alma. E aqui eu faço uma pergunta que talvez você já deve ter passado por isso. Quem aqui já teve alguma intoxicação alimentar? Quem aqui já passou por esse momento terrível em que você come um alimento ruim e aquilo te dá um enjoo, um mal-estar terrível? E não só isso. Depois que esses sintomas passam, você lembra daquele alimento que você comeu, você quer distância dele. Chega a dar asco. E é assim que o inimigo, ele faz conosco. Cuidado com o que você está comendo em alguns lugares. Cuidado com a intoxicação espiritual que tem matado, ou tem adoecido, melhor dizendo, muitos irmãos e irmãs em Cristo. Se conforme Romanos 10:17, onde Paulo diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A incredulidade, igreja, vem pela ausência da verdadeira palavra de Deus, que terá como consequência final a morte. É por isso que aqui, com muita responsabilidade e zelo, nós temos o compromisso de pregar a palavra. Contamos histórias, situações, circunstâncias, mas tudo isso voltado para a palavra. Pois ela é o único alimento espiritual necessário, que nos dará força e condição para vencermos as intoxicações do maligno. Você vai saber distinguir aquela comida que não presta, ou pensa, eu não quero, daquela comida que vai fazer bem espiritualmente para você. Isso nos leva ao segundo item, a sede de Deus. É a busca pela presença divina. Digam comigo, a sede de Deus é a busca pela presença divina. Como é que está essa busca? Como é que está essa sede na sua vida? Quando lemos o Salmo 42, vemos uma expressão clara dessa sede de Deus. O salmista diz, como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e me verei perante a face de Deus? Ele pergunta. Será que os seus dias também têm sido assim? Essa sede de Deus, essa vontade de estar na presença de Deus, de experimentar Deus. Houve um tempo em que a igreja era mais calorosa. E é isso que estamos buscando. Por que eu digo isso? Porque lá em Mateus 24:12, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas não de todos, se esfriaria.
Por isso um sinal de alerta se acende nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor, para que o seu amor não se esfrie. E quando Jesus fala desse amor, ele não fala de um sentimento humano, ele não está falando ali do amor filéu, o amor de família, o amor de amigo. Ele está falando do amor de Deus, o que é mais grave. Isso é sinal de que estamos nos distanciando de Deus. E por muitas vezes isso é causado pelo alimento que você está comendo. Está te adoecendo, você está se afastando. Aqui o salmista descreve um desejo ardente pela presença de Deus. Ele não está falando de uma sede qualquer, mas de uma sede profunda que só pode ser saciada por Ele. Ele compara essa sede a um cervo que busca desesperadamente água para saciar a sua vida. Da mesma forma, nós, como filhos de Deus, somos chamados a buscar a sua presença com a mesma intensidade. E guardem isso e urgência. Sabe por quê? Salvação é urgente. Hoje é o dia, como diz o profeta Isaías, hoje é o dia aceitável do Senhor. É o dia, não foi ontem, não é amanhã, é agora. A urgência de estarmos firmes na presença do Senhor, buscando a Ele com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Assim como o servo não consegue viver sem água, nós não podemos viver plenamente sem a presença do Senhor em nossas vidas, igreja. Não tem como sobrevivermos se não mantermos uma comunhão sincera e verdadeira com Deus. Eu digo isso espiritualmente. Porque depois que você morre espiritualmente, aí fica difícil. Porque a morte já é certa para todos nós, menos a física. Essa é certa. Mas há uma promessa para aquele que crê. No Salmo 51, dos versos 10 a 11, Davi diz: e esse também tem que ser o meu e o seu desejo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. E você sabe por que Davi falava com tanta firmeza, profundidade e veemência essas palavras? Porque ele tinha tanto interesse naquilo que ele estava dizendo. Porque depois que ele pecou contra Deus, cometendo adultério e assassinato, ele experimentou a dura mão pesada do Senhor. O juízo de Deus veio sobre esse grande homem chamado homem segundo o coração de Deus. Deus não poupa os seus filhos porque Ele os ama. Não é porque Deus quer vê-los sofrer, mas quando um filho peca, Deus o trata como filho, como diz Hebreus no capítulo 12. A todo aquele Deus recebe como filho, Ele exorta e açoita, porque Deus ama. Deus quer você perto, presente. Ele está tratando o seu caráter. Ele está tratando a sua vida. Ele não tem por inocente aquele que é culpado, porque Deus é justo. Então não perca de vista. Se você porventura está passando por um momento em que caiu, se machucou porque errou e Deus está moendo você, louve e adore a Ele, porque isso é sinal do amor de Deus pela sua vida. É sinal da graça, porque Ele não nos abandona. Mesmo em nossa infidelidade, a Bíblia diz, Ele permanece fiel. E aí a sede de Deus é um desejo profundo e intrínseco daquele que está buscando a Ele. Muitas vezes nos perdemos em nossas atividades diárias, não é verdade? Nas preocupações do futuro, nas frustrações do presente. É o que chamamos às vezes de ansiedade e de depressão. A depressão nos coloca presa a coisas do passado que você não consegue se desligar. Por isso que o perdão é tão importante. A ansiedade nos coloca à frente de coisas que nem aconteceram e o coração, às vezes ficamos doentes, preocupados. E eu falo por mim, porque eu sou ansioso. E luto todos os dias com esse problema, porque ansiedade é falta de fé. Não digo que eu tenho falta de fé, mas eu luto contra isso. É um processo, todo dia, em oração, em jejuns, na busca. Mas Pai, me ajuda a me livrar dessa ansiedade, desses questionamentos de achar que não vai dar certo, que é isso, que é aquilo outro. Cada um de nós tem um problema,
um medo, uma dificuldade, porque nós somos seres limitados, mas há um desejo dentro de nós por essa sede, ou seja, esse desejo permanece, porque em meio às nossas falhas, nós somos perfeitos, vamos buscar de Deus essa perfeição. Precisamos lembrar que a verdadeira água viva está em nosso Senhor. Nossa alma clama por Ele, deseja o refrigério que só Ele pode nos oferecer. Talvez você já tenha se sentido assim. Já se viu buscando algo em sua vida que parece que nunca te satisfaz. Essa é a fome e a sede que só Deus pode saciar. E aqui tem um texto em João, no capítulo 4, no verso 7, que é bem interessante. Aqui lembramos-nos do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, vocês lembram? Ali no poço, o texto diz: veio uma mulher de Samaria tirar água, então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Este simples pedido do Senhor Jesus aqui desencadeia uma conversa transformadora na vida daquela mulher. Jesus, o pão da vida e a água da vida, oferece a esta mulher algo que vai além da água que ele pediu a ela. Ele oferece água que jorra para a vida eterna. Quando nós lemos o contexto da história, do que Jesus está dialogando, primeiro que os judeus não falavam com os samaritanos, e ainda com uma mulher, Jesus quebra todos os protocolos. Porque ele não está preocupado com o que você pensa, com o que a sociedade pensa, ou com o que alguém pensa. Ali havia uma pessoa que estava, talvez como eu e você, sedenta pela verdade. Isso é tão verdade que no contexto daquele diálogo, quando Jesus está conversando com ela, Jesus revela algo para ela que ele não a conhecia, nem ela a ele. Mas há um momento naquela situação em que quando ele fala para ela assim: vai lá e chama teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele: disseste a verdade. Tiveste 5, e este que você está agora não é seu marido. Aquela mulher podia estar em adultério, fornicação. Mas Jesus estava ali não para julgá-la, mas para salvá-la. E muitas vezes, como igreja, o que nós precisamos é agir como Cristo. Na nossa mão não está a espada do juízo, mas a graça que nos foi dada também em meio às nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Jesus veio a esse mundo e, como representantes, como embaixadores de Cristo, nós viemos a este mundo para levar as pessoas à salvação, à esperança da glória eterna. Então Jesus impacta a vida daquela mulher, quando ele diz para ela: olha, se você beber da água que eu te der, rios de água viva fluirão de você para a eternidade. Eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Talvez você esteja precisando dela nessa manhã. E ela tem de sobra para você. Ela está presente na palavra de Deus. Ela está presente na presença de Deus. Ela está presente para todo aquele que crê. Querido, não perca de vista. Continue com sede, continue com fome. Assim como essa mulher, muitos de nós buscamos este algo, porque há um vazio que precisa ser preenchido dentro de nós. A vida pode ser seca e cansativa, como o salmista no Salmo 63, verso 1, mais uma vez Davi, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A nossa busca não pode terminar. Talvez você esteja naquele limite, mas Deus nesta manhã está dizendo: não desista, não pare. É quando nos aproximamos dele, do Senhor, e encontramos a verdadeira satisfação. Queridos, era improvável que um judeu naquele momento parasse e pedisse água a uma samaritana, mas Deus é o mestre, é o Senhor das causas improváveis. Ele é o Senhor da tua vida.
Quando você acha que está tudo acabado, ei, é lá do céu que Deus declara: a última palavra não é do homem, a última palavra não é da circunstância, a última palavra não é do diabo, a última palavra pertence ao Senhor, é dele, só ele. Não podemos perder de vista esse chamado. E no quarto item eu aqui declaro: a fome de Deus é o desejo pela sua palavra. Se a sede é o desejo pelas coisas espirituais, a fome, diga comigo, a fome de Deus é o desejo pela sua palavra. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Toda? Capa a capa? Amém. Se você não leu, leia. Faça um esforço. Quando eu era ímpio, eu ficava pensando: mas ler a Bíblia é complicado, hein? Olha o tamanho desse livro. Mas depois que você tem um encontro genuíno com o Pai, essa palavra é o alimento para a sua alma. É como se eu ficar um dia, 2 sem ler, bate aquela fome desesperadora. Eu preciso ler, preciso meditar, porque é ela que me traz vida espiritual. É ela que me mantém de pé nos momentos em que humanamente eu não suportaria. Tem jovens, né, eu parei de ler há muitos anos, mas eu gostava muito de revistinhas de quadrinhos, lia livros. Hoje a febre é muito por esses contos, tipo Harry Potter e por aí vai. Tem jovens que conhecem toda a obra, e olha que são livros e mais livros, mas não conseguem ler a Bíblia. Por que será? Porque a Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. É ele que te dá discernimento, conhecimento e sabedoria. É o único livro que, para você entendê-lo profundamente, você tem que convidar aquele que escreveu. Ah, mas pastor, quem escreveu não foi Deus? Foi. Ele usou mais de 40 escritores, mas o autor é um só: o Espírito Santo. Ele inspirou todos esses homens para que esta palavra chegasse até nós. Então a fome de Deus também está relacionada à nossa busca por esta palavra. Então se hoje você tem esse desejo, é porque o Espírito Santo está impelindo você, fazendo você desejar ler essa palavra. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6, o capítulo, é um texto bem incisivo e polêmico, porque Jesus bate de frente com aqueles que estavam seguindo e fala: vocês estão me seguindo porque eu curo, porque eu liberto, porque eu transformo, eu multiplico comida. Vocês estão interessados no que eu ofereço, mas eu quero ver na hora em que vocês tiverem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí no final do capítulo é que ele pergunta, diz o texto que depois daquele momento em que muitos foram confrontados com essa verdade, muitos discípulos abandonaram Cristo. Porque a verdade não é para todos. E aí ele vira para os 12: e vocês? E Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem um alimento que nos dá a condição de permanecermos de pé. Eles conheciam a verdade, mas os outros discípulos não. A palavra de Deus é o alimento espiritual que sustenta-nos. Quando Jesus nos convida a ter fome de justiça, meus irmãos e irmãs, Ele está nos chamando a desejar mais do que os simples bens materiais, ou buscar reconhecimento humano. Tem gente que vai para a rua defender direitos humanos. Eu prefiro defender os direitos de humanos direitos. Eu prefiro defender a palavra de Deus, que diz a verdade, que não está vinculada a desejos pessoais, a vontades pessoais, particulares. Todas as leis humanas são falhas, mas a Bíblia diz que a lei de Deus é perfeita. Por isso que ela não salva. Porque se ela salvasse, Jesus não precisava ter ido para a cruz. Somente alguém perfeito poderia cumprir aquela lei perfeita. E quando Ele o fez, e nos deu de graça, mas não nos deu pela graça, mas não foi de graça a salvação. O que hoje nós temos é motivo de muita alegria.
E às vezes não reconhecemos isso. Esse alimento que Ele nos deu, sua verdade, que é o alimento que nutre as nossas almas e nos leva a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Sua palavra. Fome e sede de justiça significa, igreja, desejar que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas e no mundo à nossa volta. Nós somos os herdeiros responsáveis pelo testemunho lá fora. Dar testemunho aqui dentro é fácil. O negócio é lá fora. Muitas vezes você que está aí vai ser a Bíblia que muitos não leem devido às suas palavras, devido às suas atitudes. Tem muita gente vendo você. Fulano de tal é crente? Nossa, mas ele fala isso, faz aquilo. Como é que será naquele grande dia em que nós teremos que apresentar para Deus o que nós fizemos? É certo que na prova, dos galardões, por assim dizer, você não vai perder a salvação. Mas a obra que não passar pelo fogo, nós vamos sofrer algum dano por causa daquilo. Amém que você vai ser salvo. Mas não poderíamos fazer melhor? Será que não poderíamos dar mais e mais para as pessoas ao nosso redor? Mas esse mais e mais só vai acontecer se você lá no seu íntimo, lá no seu quarto, estiver buscando mais e mais de Deus. Quanto mais fome, quanto mais sede de Deus, mais Deus você vai expor para quem está ao seu redor. Mas o perfume de Cristo será exalado através da sua vida em atos, palavras e pensamentos. Isso inclui ansiar por viver segundo os seus mandamentos e buscar a sua orientação em todos os aspectos da nossa existência. E sabe por que isso acontece? Diga comigo assim: fomos criados para isso. Somos feitura dele, criados à imagem e semelhança dele. E agora, renovados, nascidos de novo, morremos em Adão e ressuscitamos em Cristo, o segundo Adão. E é por isso que eu e você somos chamados para fazer essa diferença. Deus nos criou com um vazio no coração que só Ele pode preencher. Em Eclesiastes 3:11, eu gosto dessa versão, tem versões diferentes, mas essa diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Há um vazio aí dentro de você. Eu já ouvi isso algumas vezes, que é do tamanho de Deus. Nada preenche. Nada. Religiões, pessoas, circunstâncias, situações, nada preenche. Dinheiro, sucesso, relacionamentos. Alguns até tentam preencher com vícios, que é pior. Porém, essas coisas jamais podem satisfazer essa fome, essa sede espiritual. Certa vez, um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona, ele disse assim: Tu nos criastes para ti, ó Deus, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Enquanto nosso coração não repousa em Deus, você não vai encontrar paz. Porque aquele que é chamado maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é o único que pode fazer isso por você. Ninguém mais pode. Ninguém. Nós precisamos parar de buscar a Deus somente nos momentos de crise ou necessidade. Você já reparou que muitas vezes nós intensificamos nossas orações, buscamos jejuns de 21, 40 dias, quando a coisa vai mal? A casa cai, aí você vai buscar a resposta. Não é melhor você manter essa integridade todo dia? Porque hoje aqui, depois que o culto acabar, você vai para sua casa, talvez você volte à noite para assistir o culto da noite. Mas amanhã começa a nossa semana normal, a semana comercial do trabalho, que a semana começa hoje é o primeiro dia. Mas amanhã começa efetivamente a semana do trabalho. Chega na sexta-feira, eu fazia isso muito no passado, perguntava, às vezes chegava num culto no meio da semana e perguntava: irmão, vocês lembram da palavra de domingo? Ninguém lembrava. Se orou durante a semana,
Você buscou a Deus, você chegou em casa, fechou a Bíblia e só volta a abri-la no dia de culto. Quando na verdade o seu culto ele não termina aqui. Na verdade isso aqui é apenas um processo. O culto começa lá na sua casa, na intimidade do seu quarto. É ali que você busca a Deus intensamente. É ali que você busca a Deus no particular. Porque aquele que te vê em secreto, é Ele que vai te honrar publicamente. O culto não pode terminar aqui. Aqui é apenas um caminho. Aqui é onde você vai compartilhar, se encher, se fortalecer. Mas é no dia a dia. É ali na pia lavando a louça, é ali no fogão fazendo a comida, é no tanque lavando roupa, sabe? É fazendo as coisas de casa, é no trabalho, é indo para o trabalho, na escola, aonde você estiver. É como Paulo diz, orai sem cessar. Essa comunicação, essa união, esse relacionamento, ele não termina aqui, igreja. Aqui é o momento em que eu, como pastor, vou alimentar você, vou fortalecer você, vou instigar você a buscar esse Deus no seu dia a dia. Não desista. Essa fome e essa sede não pode diminuir ao longo da semana, ela tem que permanecer viva. A palavra nos ensina que devemos ter uma busca intencional e contínua pela presença dEle. Como eu disse aqui no Salmo 63:1, Davi está dizendo, exorta a buscar a Deus de madrugada. Aí entra até a oração da madrugada, né? Você acorda 3 horas da manhã, 5 horas da manhã para orar. Ai, Jesus, tem que pagar aquela conta. Ai, Senhor, estou com problema de doença, descobri que estou com problema X de doença. E por aí vai. É só quando o calo dói que você adentra mais profundamente nesse relacionamento com Deus. Mas Deus não quer isso de você. Ele é o nosso amigo. Ele quer um relacionamento com você todo santo dia. Profundo, fiel, genuíno, verdadeiro. Como temos então alimentado essa sede? Temos buscado a Deus em oração, temos lido a Bíblia, temos adorado, temos louvado. Quando olhamos para a vida de Gideão em Juízes 7, no verso 5, essa é uma passagem bem interessante. Aprendemos uma lição interessante aqui, importante. O Senhor mandou que Gideão fizesse descer o povo às águas para enfrentar o exército inimigo. Desceram ali, foram chamados, na verdade, 32 mil pessoas. Deus falou com ele, tem muita gente aí. Fala com aqueles que estão com medo, que vocês estão batendo as pernas aí, se não quiserem, pode voltar. 22 mil foram embora. Ainda tem muita gente, sobraram 10. Deus falou, olha, pede para eles descerem as águas. E aqui no texto, há um momento interessante, que Gideão leva os homens à beira da água, e o Senhor lhe diz, separem os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é a quantidade que vence as guerras, é a qualidade. As grandes batalhas que Israel venceu não foram vencidas pela sua capacitação bélica, pela sua capacitação estratégica nas guerras, não. Foi pela fé no Senhor. O Senhor, certa vez, enviou um anjo, e apenas um anjo deu cabo de 185 mil soldados. Sem um povo de Israel fazer nada. Diante das muralhas de Jericó, o que o povo fez? Só marchou em volta dela. No último dia, marcharam mais vezes e gritaram. E a muralha, veio ao chão. O que eles fizeram? Nada. Só obedeceram à estratégia de Deus. E aqui fica um alerta para nós. Às vezes Deus está falando, faça isso, faça aquilo, isso é coisa de doido. Não. Se você olhar o que aconteceu com Moisés, ao conduzir o povo pelo caminho do deserto, qualquer estrategista de guerra fala assim, esse homem é doido, vai matar o povo. De um lado tinha uma cordilheira de montanhas, do outro um povo hostil, atrás vinha Faraó, e na frente um mar intransponível.
Mais de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, segundo alguns historiadores. E aí? Lá em Êxodo o povo começa a gritar, e agora, Moisés? E agora, Moisés? Moisés desesperado, Senhor, o que é que eu faço? Aí o Espírito Santo diz para ele, Moisés, por que clamas a mim, meu filho? Diga ao povo que marche. Você só precisa crer. Porque quando Deus está no controle, quando o Senhor nos dá a estratégia, homem nenhum vai entender. Ele está falando diretamente com você. E como é que eu entendo as coisas de Deus? Ore. Daniel, quando recebeu uma revelação que ele não entendeu, o que ele fez? Ele foi orar. Quando Nabucodonosor confrontou os magos, os mestres daqueles dias, num sonho, e o mais dificultoso, ele falou assim, ele não disse qual era o sonho. Se vocês realmente são adivinhadores, se vocês realmente são esses magos, Deus vai falar. Ei, Daniel, pera aí, eu vou orar. Deus vai falar. E Deus revelou todos os sonhos de Nabucodonosor para Daniel. É orando, é buscando, é tendo fome, é tendo sede de Deus, que vamos experimentar das maravilhas de Deus, que vamos viver o sobrenatural de Deus. Talvez você esteja precisando viver isso hoje. Talvez você veja aqui nesta manhã para Deus renovar a sua fé, renovar essa intimidade que você tem perdido com Deus. Ter fome e sede de Deus não é algo comum não, igreja, é algo necessário para a nossa caminhada até o final. Se não paramos no meio do caminho, eu sei que você pode estar cansado, pastor, estou trabalhando demais, estou passando por isso, você não conhece minha vida, eu não conheço você, mas o Deus que te trouxe aqui conhece você. Porque se a palavra de Deus não confrontá-lo, então não adianta estar aqui pregando. A palavra de Deus, ela tem que fazer alguma coisa, tem que mover algo dentro de você, tem que incomodar você. Não está bom do jeito que está, porque Deus está te chamando a uma comunhão, a uma verdade, a um relacionamento, a uma intenção de viver na presença dEle. E aqui, queridos, olhando para aqueles 300 homens que lamberam a água como cães, às vezes a gente tem que ser doido mesmo. Deus tem chamado homens e mulheres que não estão preocupados com as circunstâncias, sabe? Preocupado com modismos, mas estão assim sedentos e realmente interessados em obedecer ao Senhor. Quebrar os protocolos, como Jesus quebrou o protocolo com aquela mulher samaritana. Como temos nos apresentado diante dele, temos nos permitido ser moldados e preparados pela sua palavra. E por fim, a promessa é uma só para nós. Depois disso tudo, o final do texto diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Deus, porque eles serão fartos, ou serão satisfeitos. A boa notícia, igreja, é que Jesus promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão cheios dessa justiça que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Quando buscamos a sua justiça, meus irmãos e irmãs, e nos rendemos ao seu querer, é aí que Ele nos enche com a sua paz, o príncipe da paz. A paz que o mundo não pode dar, só Ele tem. A alegria da sua presença, que é constante na vida daquele que o busca. O que nos resta é um compromisso contínuo de buscar a Deus, não de qualquer maneira, mas de todo o coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. À medida que nos aproximamos dele, ele nos dá o que precisamos para viver uma vida plena e abundante. E como eu consigo cultivar essa sede, essa fome? Eu vou repetir. Dedique tempo à oração. A partir de hoje, se você não orava, você vai ser um homem ou mulher de oração. Eu fico, às vezes, pensando, porque quando você pega o livro de Atos, ali na divisão, teve uma dissensão por causa dos alimentos, do compartilhar dos alimentos, ou melhor, da entrega, né? E os apóstolos podiam fazer isso, então eles levantaram ali os diáconos, quando nasceram ali os diáconos. E nós não podemos estar assim, nós não podemos negligenciar a palavra, né? Para servir as mesas. A palavra e a oração. E é engraçado que nos ciclos de oração hoje nas igrejas, geralmente são
são formados por quem? Por mulheres. Faz sentido isso? Mulheres na frente de oração sozinhas? E os homens estão aonde? Cadê os homens que deveriam estar nesse ministério? Eu não consigo entender essa moda da igreja. Eu fiquei muito tempo meditando nisso, porque os círculos de oração só são formados por mulheres. Quando lá em Atos, o círculo de oração e a palavra eram formados pelos apóstolos. Eles levantaram os diáconos para servirem às mesas, enquanto eles cuidavam da oração e da palavra. Nós somos chamados para a batalha, igreja. Os homens têm a missão e o dever de cuidar, amando as suas esposas, protegê-las. É nosso dever nos levantarmos em oração para interceder por esta igreja, por este povo. E aí, meus amados, busque oração e medite na palavra. Busque, segunda coisa, viver de acordo com os princípios do reino. A fome de justiça é refletida em nossas atitudes todos os dias. E por fim, convide o Espírito Santo nesta manhã a transformar o seu coração. Fala com Deus aí agora. Coloca a mão no teu coração e fala com Ele aí. Mas, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Pois o Espírito Santo é o agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que vai ministrar a sua alma nesta hora. É Ele que vai conduzi-lo nesse processo de fome e sede. E só há um lugar para você matar essa fome e essa sede. É na presença dEle, através da sua palavra. Deus nos deu um intelecto para podermos buscar a Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E será que é você nessa manhã? Será que é com você que Ele está buscando um relacionamento? Se essa palavra falou com você, vamos ficar de pé nesta hora.